Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos falar hoje sobre um amplificador que já é bem conhecido da galera aí. É o PA1800D da Signos. É uma potência muito eficiente, ok? Ela tem uma qualidade de som poderosíssima. Ela difere dos outros amplificadores da Signos, principalmente do PA 5.0 que eu acabei de montar. Esse circuito aqui, ele tem muita gente que gosta desse circuito. O pessoal falam que ele dá mais agudo, ele tem mais brilho que alguns outros circuitos da Signos. Ok, eu montei o circuito aqui na sua originalidade, beleza? Tá tudo original aqui, como vocês podem ver, valores de resistores, tensão da fonte, ok? Dificilmente você vai conseguir isso aí, mas eu coloquei 58 volts aqui, beleza? Porque essa é a tensão de operação. Se passar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, o circuito funciona do mesmo jeito, ok? Ele tem aqui esse BIAS, né? O transistor servo aqui. Uma configuração muito interessante aqui, que são esses três diodos aqui, que ajuda a fazer a estabilização, né, da corrente de repouso, ok? Cujo ajuste é feito aqui nesse trimpote de 4 cassete. Pessoal, aqui eu usei no circuito, na placa, no PCB, eu usei o transistor 2N5551 e o 5401, ok? Os 5551 são os NPNs, foram os que eu usei aqui. E os PNP 5401 eu usei no lugar desses aqui, ó. Beleza? Porque transistores da Signos, principalmente esses aqui, são um pouco mais difíceis de você achar, ok? Você pode até achar, mas é difícil. Beleza? Então coloquei um transistor equivalente, funciona perfeitamente, ok? Aqui simplificação ao máximo aqui, ó, BC 556 e o 546. Esse resistor aqui ele monitora, né, o sinal de saída e cujo funcionamento do limiter depende dele, ok? Desse valor aqui, ó, depende a curva de atuação aqui do limiter. Beleza, pessoal? Eu fiz a placa PCB completo com limiter, com tudo. Enfim, com tudo que o original diz, ok? Resistor 2K2, um N4750, diodo Zener para 27 volts. Duplo par diferencial, uma característica muito interessante, né, dos amplificadores Signos. São esse duplo par diferencial aqui. Ele dá um ele dá um ele dá um punch, dá um ganho enorme, entendeu? Dá mais pressão no sinal de saída quando aqui é duplo. Você tem muito mais estabilidade, ok? Que ele polariza várias partes aqui do circuito e mantém-se estável, né? Graças ao duplo par diferencial que cancela ruídos e outros sinais oriundos, né? Que não seja o sinal de áudio, eles se cancelam aqui, ó. E você tem um sinal limpo aqui, evidentemente que você tem que ter uma boa fonte, né? Colocar o chassi do seu aparelho ligado ao GND do amplificador aqui no caso, ok? Ligar no chassi do seu aparelho, que isso evita muito zumbido. E se o zumbido continuar, você liga a potência, o chassi da potência, você pega um fio e liga lá no terra do qualquer parafuso, né, do chassi do seu pré. Isso ajuda muito a eliminar ruídos, tá bom, pessoal?
Mas esse amplificador ele é magnífico, ele é um amplificador, se tudo tiver certinho, ele é muito silencioso. Você nem sente quando liga, ok? Ele não dá aquele tum, ok? É aquele soco, né? Com a lâmpada ele acende, quando você liga a lâmpada acende forte e vai ficando fraquinha. Se tudo tiver bem reguladinho aqui, ó. Beleza? Tranquilos. Aqui é o 0 volts, é o offset, null, né? Que aqui, ó, tem que ser 0 volts, nulo, né? E a corrente de repouso você regula, tipo, tem várias maneiras de regular, né? Você pode regular aqui, ó, sobre esse resistor aqui, mais ou menos de 18 a 20 milivolts, ou 0,7 aí em outros pontos aqui do circuito, depende muito de onde você vai medir, mas ele atua muito bem esse trimpote para regular o bias, que é a famosa corrente de repouso. O PCB que eu fiz, ela ficou assim, pessoal, ó, eu fiz um pouco diferente dos circuitos que eu estou acostumado a fazer por aí, ok? Saiu um circuito legal até. Eu coloquei os transistores todos de um mesmo lado da placa, que é o dissipador, aquele perfilado padrão que abraça os transistores, ele é um pouco meio caro, né? Então você pode usar outro tipo de dissipador aqui, ok? Desde que seja um bom dissipador. Coloquei aqui também os fusíveis, né? Para proteger sua etapa, o seu amplificador no geral, ok? Mais B entra aqui, menos B aqui, GND, ok? E entrada aqui, ok, pessoal? Aqui o circuito de limiter, esses dois transistores. Eu coloquei aqui a descrição, né, dos transistores aqui, para não haver engano. 5551 e aqui o 5401, ok? Esse aqui também é 5401. Ele está aqui atrás, tá lá, ó. Beleza? Aqui, ó, 5401. 2 NPN e 2 PNP, que são os pares diferenciais, né? E aqui o ajuste da corrente do 0 volts, offset. E aqui o corrente de repouso, já com o transistor no dissipador. E os dois drivers finais da placa excitadora, né? Que aqui no caso está junto com a saída excitadora, tudo isso aqui, ó. Já está junto com a saída. Esses dois transistores aqui, ele costuma aquecer um pouquinho. E você usar dissipador assim no meio da placa fica feio, né? Mesmo que seja aquele dissipadorzinho pequeno, fica feio. Então eu coloquei os dissipadores aqui junto, os transistores driver finais junto com a placa de saída, que são esses transistores aqui, ó. Ok, pessoal? Eles costumam aquecer um pouquinho. Não chega a ferver, mas fica bem morno, né? De morno para quente. Então é ideal é que ele seja colocado em um dissipador. Aqui no caso eu coloquei aqui junto com o dissipador de saída e também o transistor de bias, está tudo aqui, ó. Então essa placa aqui ela ficou muito compacta, né? Não precisa você fazer nada aqui, ó, pro dissipador, nada. A entrada aqui bem, né? Um ponto bem estratégico. E a saída aqui, ó. Beleza? Então ela vai ficar muito bonita depois de montada, os componentes bem espaçados para facilitar a manutenção. Por ela ser uma placa dupla face, é interessante que os componentes sejam espaçados assim, facilita muito a manutenção. Quando você for fazer manutenção, você vai saber por quê, ok? Dá para seguir as trilhas aqui, ó. Beleza, pessoal? Eu tentei fazer face simples, mas é uma placa, como é tudo em um, né? A saída e a excitadora na mesma placa. Para face simples aqui ela complicaria um pouquinho. Ia ter que usar muito jumpers. E eu não gosto muito de usar jumpers. Tanto é que essa placa aqui, se você prestar atenção, ela não tem nenhum jumper.
É uma placa, apesar de dupla face, ela é uma placa simples, né, de se trabalhar, porque tá tudo bem visível aqui, ó. Ok, quando você colocar os resistores, você coloca eles um pouquinho mais alto, né, que a PCB. Todos os resistores, o ideal é que você coloque eles não encostando na placa, mas deixe eles um pouquinho alto. Caso eles aquecerem, haver algum problema de queima aí de alguns circuitos, não queime a placa, beleza? Tem muitos resistores que às vezes um curto, alguma coisa, eles passam muita corrente, se queima, por exemplo, no transistor aqui, alguns resistores aqui eles poderão aquecer excessivamente e queimar o PCB. Então é interessante que você monte os resistores mais ou menos 1 centímetro acima da placa. Inclusive todos a identificação dos resistores estão embaixo deles, beleza, pessoal? Como eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar aqui o bottom Cooper, o top Cooper, ok? E tá aí, ó. Todos os componentes eu costumo fazer isso, ó, colocar o valor deles dentro do componente aqui, ó. Ok? Aí facilita muito no caso de estar um componente perto do outro, você sabe quem é quem com essa prática, né, de colocar a identificação dos componentes dentro do componente, ok? Facilita muito, ok, pessoal? Então tá aqui o PCB já bem dimensionados, as trilhas bem robustas para emissores, coletores também, trilhas diferenciadas, né? Trilhas mais grossas, por onde passarão mais corrente. Ok, pessoal, e é isso aí, a placa ficou muito interessante, projeto viável, né, para você ganhar dinheiro, dá para montar e vender, ok, ó, beleza? Querendo adquirir o projeto, entre em contato comigo, geralmente eu deixo o contato na descrição e a gente conversa aí, ok? Eu tenho meu zap aí caso alguém se interesse, entre em contato que a gente combina aí a aquisição do PCB. Fechou, pessoal? Membros antigos aí, ouro acima de 3 meses, pode solicitar o Geber, que vai de graça. Todo projeto vai de graça. E os membros pratas também, caso queiram esse projeto, entre em contato aí, beleza, pessoal? Ok? Assine o clube de membros aí, curtam, compartilhem, que às vezes a maneira mais, né, caso você não queira colaborar financeiramente com o canal, você deixa um like, deixa um comentário, que isso ajuda muito a divulgação do canal, que o YouTube entende que é um conteúdo relevante e vai passar adiante para mais pessoas verem, caso vocês gostem, beleza, pessoal? Então tá aí, ó, PA 1800D em placa única, saída, tudo em uma placa, e uma placa mais moderna que aquelas placas antigas, cheia de fiação, aqueles cabos longos. Aqui você não vai ter nada disso, aqui a placa não tem fio nenhum, ok? Inclusive essa placa, se você amanhã ou depois quiser fazer manutenção nela, basta tirar aqui, ó, a entrada, desparafusar aqui, tranquilo. Solta aqui, ó, mais B e menos B, mais B e menos B, e a placa tá na mão, ok? Para você fazer manutenção é muito mais simples. Falou, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, né, já sabe, deixa aquele like, ajuda o canal a crescer, se inscreva no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.